Bem, gente, hoje nós vamos tratar do tema das blitz no Nordeste, que é um tema que nós sempre trabalhamos ele aqui, da época das eleições de 2022, no dia 30 de outubro. E aí, dois personagens a gente vai destacar aqui, que é a delegada da Polícia Federal Marília de Alencar e o ex-diretor-geral da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Bem, é um tema sensível, é um tema específico da CCI, e aqui é uma defesa de tese baseada em estudos que a gente tem feito ao longo do tempo. Eu colhi agora um depoimento, um recorte do depoimento do Silvinei Vasquez, né, nesse núcleo aí de interrogatórios que está acontecendo no STF. E por coincidência foi o último a falar, né, essas lives enormes, né, que duram 3 horas, quer dizer, duram 12 horas. A do Silvinei Vasquez foi a última, né, e a gente citou esse padrão também na última do agente federal, o Vladimir, né, que a gente aponta ele como um agente duplo durante o 8 de janeiro. E agora a gente vai falar sobre a delegada Marília de Alencar, que trabalhou, né, no serviço de inteligência durante o 30 de outubro de 2022. E é uma peça importante dentro do processo. Ela também está sendo investigada, tanto no 30 de outubro, né, na questão das blitz, como também está sendo investigada no 8 de janeiro, porque tanto nos dois episódios a Marília de Alencar teve um protagonismo muito grande. Então nós vamos analisar a participação dessa delegada nesses dois episódios, porque ela está sendo julgada nesses dois episódios, que é um fato inusitado, né? Uma delegada está envolvida tanto no inquérito do 30 de outubro, né, com relação às blitz no Nordeste, como também, né, no inquérito do 8 de janeiro, dizendo que ela facilitou a entrada, né, dos vândalos dentro dos prédios dos 3 poderes para fazer o quebra-quebra. Bem, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, vamos partir dessa primeira mensagem aqui, ó. Aqui diz, espera aí, vamos voltar aqui. Vamos voltar no começo aqui. Espera aí que eu estou pegando errado aqui. Espera aí, gente. Vamos voltar aqui. Essa mensagem aqui, ó. Eleições de 2022. Essa mensagem revela que ex-diretora do Ministério... Mensagens da Marília de Alencar, né? Revelam que a ex-diretora do Ministério da Justiça organizou blitz para impedir votos de Lula. Bem, essa frase, organizar blitz para impedir votos de Lula, isso foi difundido amplamente nos meios de comunicação. Se você reparar bem nessa mensagem, ela deveria ser enquadrada, né? Se você checar a mensagem, você vai ver que é fake news. Você vai ver que é uma desinformação. Que presta bem atenção. Organizar blitz para impedir votos de Lula. Como que você define que uma pessoa que vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a blitz e vai perguntar no carro das pessoas que estão lá, vocês vão votar em quem? No Lula? Então, vocês não vão votar. Fique encostado aqui. Vocês vão votar em quem? No Bolsonaro? Então vocês podem passar. Então, essa informação que rodou todas as mídias, inclusive de direita como de esquerda, entendeu? Atribuía que as blitz eram para impedir votos em Lula, né? Impedir o eleitor do Lula de votar. Então, de cara, vocês concordam comigo que tem algo errado nessa manchete, né? Que deveria ser enquadrado por desinformação. Porque não tem como você dizer em quem que o eleitor vai votar. Primeiro que o voto é secreto. Então, quando você faz uma blitz, mas é onde o Lula tem mais voto.
Mas isso não quer dizer nada. Vai que naquele dia, naquela eleição, o Bolsonaro teria mais votos. Entendeu? Então, é uma subjetividade que não cabe dessa forma de manifestação. Então, de cara, aí já tem um problema, tá certo? Agora também, do mesmo modo, a gente pode trabalhar com uma outra tese. Marília de Alencar fez blitz para impedir eleitores de votar em Bolsonaro. Por quê? Porque como não se sabe em quem vai votar, porque o voto é secreto, se você está fazendo uma blitz impedindo aquele eleitor de votar, provavelmente também aquele eleitor poderia ser um eleitor do Bolsonaro. Então não pode usar essa prerrogativa de que foi para impedir votos de eleitores de Lula, impedir eleitores de Lula de votar. Então, isso aí já é uma forçação de barra. Outra coisa, também a gente defende uma tese e é uma linha de investigação da CCI. A blitz poderia ter uma finalidade de não impedir nem de votar em Lula, nem de votar em Bolsonaro, mas de atrasar o eleitor para que ele chegasse atrasado no local de votação. Essa lógica cabe tanto para o eleitor do Lula como para o eleitor do Bolsonaro. Tá certo? Então a manchete deveria ser assim. Marília de Alencar organizou, operacionou junto com o diretor da Polícia Federal e as regionais, todas que estão em questão, agiram para atrasar o eleitor de votar. Porque quando você faz uma blitz, você diminui a velocidade do carro, você para o carro, você vai olhar tanto o carro como o ônibus, Você vai olhar para ver se tem alguma irregularidade e tal. Então, você inibe, quer dizer, você atrasa o eleitor de votar. Então, se ele ia chegar lá, vamos supor, 9 horas da manhã, pela blitz, eu vou chegar lá às 4 horas da tarde, ou eu vou chegar lá depois do almoço, ou eu vou esperar acabar a blitz para poder ir lá votar, porque eu tenho até 5 horas para votar. Então, a maneira mais evidente de você interpretar a ação da PFE, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, era para quê? Para atrasar o eleitor de votar, tanto do Lula como de Bolsonaro. Concorda comigo? Se concorda, escreve aí. Concordo, João, sua análise está precisa. A manchete deveria ser: as blitz foram feitas para atrasar o eleitor na hora que ia votar. Bem, outra perspectiva que a gente pode entender também, que as blitz intensas durante o dia da eleição serviu para impedir eleitores de votar, de inibir o eleitor de ir votar. Porque vamos supor, se aquele eleitor tem um veículo e o seu veículo não está com sua documentação em dia, a sua CNH, a sua carteira de motorista está vencida, o seu IPVA não está pago, você está com o pneu careca, você está com algum problema, o ônibus que você está indo, que você está levando, está com o freio comprometido, não tem segurança. Então, você inibe a pessoa de ir votar. Então, você pode colocar a manchete da seguinte forma: blitz da Polícia Rodoviária Federal intensiva durante o período de votação inibe eleitor de votar e atrasa o eleitor que ia votar. Então, o que é correto dizer é que as blitz serviram para atrasar o eleitor, para ele demorar para chegar no lugar de votação, e para inibir ele de ir votar. Porque ele prefere levar uma multa, pagar uma multa por não ter ido votar, que é uma multa insignificante, coisa de R$4, sei lá o quê, do que pagar uma multa ou ver meu carro apreendido, guinchado, porque eu não estou com a minha situação regular do meu veículo. E muita gente estava saindo de uma pandemia, muita gente estava enforcado financeiramente, provavelmente muita gente estava com as suas obrigações financeiras e compromissos atrasados. E até o próprio veículo podia estar em situação precária.
Então, é bem provável que isso tenha inibido muita gente de ir votar em função dessas blitz ostensivas que aconteceram. Bem, então, baseado nisso, vamos fechar a questão. Não foi para impedir eleitor do Lula porque você não sabe quem que é eleitor do Lula. E não foi para impedir eleitor do Bolsonaro porque você não sabe quem é eleitor de Bolsonaro. Mas você pode dizer com precisão que foi para atrasar o eleitor para chegar na urna para votar ou para inibir aquele eleitor que tem problemas, né, de irregularidades que fosse votar. Ponto. Dito isso, vamos continuar com as análises, tá certo? Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Esse é o vídeo 670 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, agora vamos entrar na questão, né, das blitz. E depois a gente pode falar um pouco sobre a participação da Marília no 8 de janeiro. Mas o mais importante, o tema de hoje é a blitz. Por isso que eu trouxe a Marília de Disseu e trouxe o Silvio Nevasca. Do Silvio Nevasca eu consegui um recorte interessante, que dá perto de 15 minutos. A Marília de Alencar, a delegada da Polícia Federal, ela falou por 1h30, 2h30 quase. E eu não aproveitei nada. Porque ela diversificou, sabe? Ela não respondia o que o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes perguntava. Então ela floreava, ela explicava como que funcionava a coisa, e ela falava muito acelerado, sabe? Por quê? Porque ela estava fugindo da resposta. E aí, às vezes, ela falava, qual que é a pergunta mesmo e tal? Então, ela se tornou cansativa, né, de assistir o vídeo dela, e ela não apresentou nada que eu pudesse aproveitar. Ou seja, ela fugiu do óbvio, né? As perguntas eram bem objetivas e ela não foi objetiva nas respostas, como tem sido dos outros réus, que o juiz auxiliar tenta ser muito incisivo. Não, você está fugindo, seja mais objetivo, eu vou cortar sua fala e tal. No caso da Marília, durou 2h30 quase e não aproveitei nada. Mas está lá. Vocês podem ir lá e assistir e depois vocês confirmam aí nos comentários. Mas vamos entender da seguinte forma. Por que eu estou trazendo essa tese das blitz? Porque nós já fizemos um relatório muito grande, muito amplo, porque nós tivemos acesso a muitos dados importantes sobre as eleições de 2022. Porque naquela época, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso já tinha colocado em gestões anteriores que os logs das urnas, que era aquele documento que fica na urna, que é considerado a mala preta da urna, né? Que tem a caixa preta da urna, né? Aquela que você tem as mensagens importantes, que fala que hora que a urna foi ligada, que hora que aconteceu o primeiro voto, né? Que hora que aconteceu o segundo voto, se a pessoa votou com a digital dela, ou se ela votou com a digital do mesário, né? Aquela coisa, testa 1, testa 2, testa 3, não funcionou, aí o mesário usa a digital dele para abrir. Entendeu? Então, isso tudo fica registrado nos logs das urnas. Isso foi disponibilizado, o PL teve acesso a isso, e isso, algumas coisas foram para a internet. Nós conseguimos pegar, né, pensar essas informações, e baseado nisso, a gente teve um estudo muito aprofundado e detectamos, né, que dentro desses estudos dos logs das urnas, houveram perto de 4.060.000 votos após as 17 horas. Né? Isso no Brasil inteiro, mas assim, em mais de 60% no Nordeste, tá certo? Esses votos que aconteceram após as 17 horas. Outra coisa também que ficou evidente, que eles chamam de inconformidade das urnas eletrônicas, porque eram 5 modelos de urnas, né, de fabricação de urnas. Então você tinha a fabricação mais moderna, que era de 2020, que tinha um sistema de segurança mais aprimorado, e vocês tinham as anteriores, que era 2015, ou 2013,
2013, 2010, 2009, entendeu? E tinham mais 4 modelos. Bem, essas inconformidades apareceram quando eles foram fazer o somatório dos votos das urnas. Eles notaram que as urnas com fabricação 2020, Bolsonaro tinha ganho, a soma dos totais. E com as urnas antigas, o Lula tinha ganho. Aí o que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: a diferença de voto que deu a vitória para o Lula foi pouco mais de 2 milhões de votos. 2 milhões e alguma coisa, tá certo? Então, isso propiciou com que o Lula conseguisse 1% a mais, né, dos votos de Bolsonaro, esses 2 milhões e alguma coisa, tá certo? Agora, para você alcançar 1% a mais, você tem que alcançar perto de 2 milhões e meio de votos. Então, se as urnas novas, Bolsonaro havia ganho, presta bem atenção, as urnas novas, Bolsonaro havia ganho, e as urnas antigas, o Lula tinha ganho, a gente faz um levantamento para estabelecer o seguinte: 2 milhões e meio daqui, 2 milhões e meio dali. Então, para se ter 2 milhões e meio a mais para o Lula, tinha que tirar 5 milhões de votos, perto de 5 milhões de votos. Está entendendo? Por quê? Porque nas urnas novas, Bolsonaro estava ganhando e tinha uma diferença de perto de 1 milhão. Então, as urnas novas têm uma dificuldade da pessoa manipular. Por quê? Porque a urna identifica o local onde ela operou. Então, que seção que ela estava, aquela coisa toda. As outras urnas parece que tem essa dificuldade. E tem um problema que aparece um número lá de série em todas essas urnas antigas que não aparece nas urnas novas. Então, a perícia identificou 2 códigos-fontes diferentes. Um código-fonte para as urnas novas e um código-fonte, né, que tem esse número diferenciado para as urnas antigas. Então, essa inconformidade que gerou todo esse drama aí, entendeu? Que até hoje nós estamos vivendo aí, você viu? Nós tivemos aí uma multidão de pessoas nas ruas, né? E essas pessoas estão em busca, né, do elo perdido. E a gente está trabalhando em cima disso aqui. Agora é o seguinte: a gente explica isso da seguinte forma. Vamos supor que até às 5 horas da tarde o Bolsonaro estivesse ganhando com a diferença, né, de 2 milhões e meio ou 5 milhões de votos, uma coisa assim, né? 2 milhões e meio de votos, até 5 horas da tarde. Então era preciso conseguir 2 milhões e meio, mais 2 milhões e meio, quer dizer, 2 milhões e meio para empatar, mais 2 milhões e meio para ultrapassar, para dar uma diferença de 1%. Entendeu? Então, 5 milhões de votos estavam em jogo ali depois das 17 horas. Então, baseado nisso, a gente entende da seguinte forma: como a digital da pessoa, quando não é identificada, o mesário usa a digital dele para poder abrir a urna e para o eleitor votar. Neste caso, essa fragilidade dá ao mesário a prerrogativa de abrir a urna. E aí ele pode votar também no lugar daquele eleitor que não compareceu. Então, neste caso, depois das 17 horas, como apareceu perto de 4 milhões e 60 mil votos, né, pode ser que esses votos tenham sido feitos pelos mesários, né, aproveitando, né, das informações daqueles eleitores que não compareceram, né, e usaram esses cadastros para produzir esses 4 milhões e tanto, 4 milhões e 60 mil e alguma coisa de votos. Entendeu? Então, agora é preciso entender o seguinte: as urnas mais antigas estavam mais propícias a esse tipo de coisa, porque não tinha muito como encontrar aonde que era a sessão, aquela coisa toda, entendeu? E aí nós vamos para o estudo para a gente entender aquela coisa da Blitz. Então, vamos fazer uma conjectura, uma suposição, tá certo? Que numa determinada cidade do Nordeste, do interior do Nordeste,
no primeiro turno, o Lula teve uma votação expressiva ali, muito acima da média nacional, que sai do padrão, tá certo? Então você entende assim, ali tem muito eleitor do Lula? Pode ser. Pode ser também que, isso é uma hipótese, viu, gente? Que o mesário usou dessa prerrogativa de falta de fiscalização, sabendo que muita gente não vai aparecer para votar, e usar o cadastro dessas pessoas e votar no lugar delas e descarregar os votos todos no Lula. Essa é uma hipótese. Uma coisa que nós conversamos aqui e mostramos em vídeos anteriores sobre a questão das eleições de 2026, que os funcionários da Justiça Eleitoral estão querendo fazer greves para impedir, né, que se coloque terceirizados para trabalhar nesse período eleitoral. Porque é sazonal, né? Dia de eleição tem muito serviço, ano de eleição tem muito serviço, quando não tem eleição tem pouco serviço. Então, os funcionários ficam ociosos e, quando tem serviço, a eleição fica muito apertada. Então, a Justiça Eleitoral faz requisição, ela requisita, né, servidores de outros órgãos para trabalhar, né, nesse período eleitoral, na Justiça Eleitoral. Então, esses requisitados, há muito tempo, vêm sendo os mesmos. Então, são pessoas concursadas que trabalham na máquina pública, que são chamados para trabalhar no período eleitoral. Parece que o Estado de São Paulo, né, vai tirar esses requisitados e colocar terceirizados. Isso está provocando, né, uma reação muito grande dessa categoria de servidores da Justiça Eleitoral que não querem a presença de estranhos, não querem a presença de mão de obra terceirizada. Por quê? Porque eles confiam nesses requisitados. Então, esse corporativismo em torno desse grupo de pessoas que trabalham no processo eleitoral sugere que a gente possa entender que ali tenha uma militância política, porque quando eles fizeram uma audiência pública, né, lá na Câmara dos Deputados para brigar por essa causa, todos mostraram, né, um viés de esquerda. Então, baseado nisso, a gente tem uma interpretação que os funcionários que trabalham na Justiça Eleitoral, os servidores, né, são ocupados por militantes que pode sim utilizar dessa fragilidade, né, da biometria para fazer isso. Então, as blitz pode estar um mapa parecido com isso. Vamos supor que a Marília de Disseu quis fazer um que a gente chama de BI. Em inglês é Business Intelligence, que é uma espécie de análise e visualização de dados coletados, né, para fazer um estudo daquilo, né, uma inteligência de estudo. Então, a coleta de dados para análise de dados eleitorais foi feita pela Marília. Ela fez uma requisição, querendo saber onde o Lula tinha mais voto. Entendeu? Isso aí ela mapeou. E nós vamos entender da seguinte forma. É possível, por que uma delegada da Polícia Federal trabalhando no serviço de inteligência, né, que fica lá nas cabines no dia de votação, monitorando tudo o que acontece no Brasil, né, se interessou por fazer esse BI, esse mapeamento, né, essa coleta de dados para saber onde o Lula teve bastante voto. Então, pode ser que nesses lugares onde o Lula teve bastante voto, tinha a facilidade do mesário fazer esse serviço. Então, teria que fazer mais ainda no segundo turno. Por quê? Porque o Bolsonaro cresceu no segundo turno. E aí precisaria inibir a presença de eleitores ou atrasar a presença de eleitores para que esses mesários possam fazer esse acréscimo de votos, incrementar esses votos, né, do eleitor que não compareceu. Né? Então vamos analisar a partir desse dado, porque isso é uma análise, isso é uma tese que nós estamos trabalhando, porque não é normal uma blitz no Nordeste dessa forma. Então vamos lá.
Vamos acompanhar com a gente? Esse é um vídeo específico só para membros, né, sênior da Comissão Externa de Inquérito, que já acompanha, já sabe do que nós estamos falando. Então vamos lá. Mensagens revelam que a ex-diretora do Ministério da Justiça organizou blitz para impedir votos. Então lá, a ex-subsecretária de Segurança Pública do Distrito Federal, a delegada Marília Ferreira Alencar, da Polícia Federal, tornou-se ré no Supremo Tribunal Federal, acusada de tentativa de golpe de Estado. Antes de chegar à SSPDF, antes de chegar à Segurança, a Secretaria de Segurança Pública do DF, Marília era diretora de inteligência do Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres e, em 2022, foi uma das responsáveis por articular a organização de blitz pelo país. As investigações apuraram o histórico de conversas do celular de Marília e depoimentos de servidores do Ministério da Justiça logo após o primeiro turno de 2022. A delegada solicitou um levantamento com os locais em que Lula teve uma votação expressiva. A conversa constam em trechos na denúncia e apontaram para uma intensa coordenação de estratégias para interferência no segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreram em 30 de outubro de 2022. Ainda no dia do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, Marília Alencar envia uma mensagem para o delegado da PF e colega no Ministério da Justiça à época, Fernando de Souza, dizendo que deviam pensar em uma ofensiva quanto às pesquisas. Fernando era, na época, diretor de operação do Ministério da Justiça. Com o nome em off, no grupo, Marília comenta sobre o levantamento solicitado apontando redutos lulistas do país. Em conversas com outros denunciados, a delegada também demonstrou o interesse em dificultar o acesso dos eleitores nas zonas eleitorais. Então, até aí, está tudo batendo de acordo com o que a gente está entendendo. Agora, presta bem atenção. No STF, ex-ministro de Dilma defende delegada acusada de tentativa de golpe. Então, advogado que atua pro bono, quer dizer, ele está defendendo a Marília sem cobrar, de graça, tá certo? Quer dizer, presta bem atenção, se a Marília estava tentando impedir eleitor de Lula a votar, o PT, pessoas aliadas ao PT, deveria ser o primeiro a tentar condenar a Marília. Mas nós estamos vendo que o delegado, que o advogado que está defendendo a Marília, e pro bono, quer dizer, sem cobrar da Marília, tá certo? É um ex-ministro de Dilma. Então vamos lá. Ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio José Guilherme de Aragão, subiu à tribuna da primeira turma do STF nesta terça-feira, 22, para defender a delegada da Polícia Federal Marília Ferreira de Alencar, acusada de envolvimento na trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. Isso fala do dia 8 de janeiro, tá certo? Que ela também esteve lá nessa articulação. Em sustentação oral, Aragão afirma conhecer Marília há quase 3 décadas e classificou a denúncia do Ministério Público Federal como carente de provas e marcada por ilações e suposições. Aragão, que também integrou a equipe jurídica de Lula nas campanhas de 2018 e 2022, aceitou o caso de forma pro bono, gratuitamente, a pedido da própria delegada, destacando que a decisão se deu por razões pessoais e não políticas. Segundo ele, Marília foi pessoa de confiança do subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos, com quem ela trabalhou por 8 anos. Ela é um profissional correta, nunca teve mácula em seu currículo, disse. Agora volta para mim. Então, aí você já nota, que a Marília está sendo amparada pela cúpula do PT. Tá certo?
Quem se propôs a fazer a defesa dela é o ex-ministro da Dilma Aragão, ministro, trabalhou na Justiça, né? Trabalhou no sistema eleitoral na época dos governos do PT. Então, ele está defendendo a Marília. E a Marília já era de confiança deles. Então, longe de pensar que Marília tem alguma coisa a ver com o grupo de direita, o bolsonarismo. É mais fácil a gente entender que ela estava a serviço do PT. Tá certo? E por que o ministro, né, o ministro Eugênio José Guilherme de Aragão se propôs a fazer a defesa dela? Porque ela ficou muito exposta. Ela ficou muito exposta. Porque aquele negócio de dizer, a blitz foi para impedir o eleitor do Lula de votar, é um argumento falho, tá certo? E isso faz com que Marília seja colocada no campo da direita. Então presta atenção. Se a Marília tivesse feito algo para impedir o Lula de votar, o pessoal fala assim, fala que ela quis atrapalhar o eleitor do Lula, porque aí ela não vai ter atrito com a direita, ela não vai ter resistência com a direita, ela vai ser identificada como alguém que queria ajudar Bolsonaro, tá certo? E aí, na questão da defesa, por que aconteceu o problema todo? Porque o problema das blitz no Nordeste começou a ganhar muita importância, entendeu? E isso foi acabando virando inquérito. E a Marília ficou exposta. E depois deu aquele oba-oba-oba, né, de que as eleições teve problema, o pessoal foi para a rua, e aí veio as manifestações. Ou seja, o processo eleitoral podia ter sido maculado por essa ação também da Polícia Rodoviária Federal, né, que usou para atrapalhar o eleitor de votar ou de chegar a tempo de votar no horário certo para dar margem para o mesário fazer o serviço. Então, isso que deu a inconformidade nas urnas antigas com as novas, tudo, que levou o PL a uma grande desconfiança e que levou, né, uma parte do Brasil a ficar inconformada e ir para a rua, deixou a Marília numa situação difícil. Por quê? Porque o Bolsonaro não reconheceu as eleições. E aí era preciso criar, né, esse 8 de janeiro para fazer o quê? Para incriminar a direita, né, e dar legitimidade para o Lula poder congregar apoio, né, de todas as esferas de poder para poder se legitimar. E aí a Marília foi trabalhar onde? Foi trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde ela operou o processo do 8 de janeiro. Ela que cuidava das informações, né, que ligava as polícias federais com as polícias militares, com o Exército, entendeu? Com o GSI. Então, ela era o cérebro desse movimento. Ela que articulava as informações todas com relação a isso. Tá certo? E aí, como abriu uma CPI, uma CPMI, a gente aqui com a CCI, as investigações avançaram e encontraram rastro da Marília de Alencar nesse processo também, facilitando a entrada dos vândalos, que no caso seriam os infiltrados, na nossa visão, entendeu? Para incriminar a direita e incriminar o Bolsonaro, entendeu? Para legitimar o governo Lula. Então a Marília ficou muito exposta. Primeiro porque ela ajudou a fazer as blitz, né? E criou a inconformidade nas urnas. Depois deu aquela tensão social, né? Por causa desse problema. Aí ela voltou, ela foi direcionada para a Secretaria de Segurança Pública para lá, né, operar o 8 de janeiro. Então essa é uma tese que nós estamos defendendo. Tá certo? Então vamos continuar avançando aqui. A ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Ferreira de Alencar, convocada a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPI do dia 8 de janeiro, nesta terça-feira 12, isso é antigo, tá?
foi citada em troca de mensagens sobre o planejamento dos atos extremistas entre ex-membros da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A conversa está à disposição do colegiado, que pode embasar perguntas a partir deste conteúdo. Nas mensagens a que o R7 teve acesso entre o ex-diretor adjunto Saulo Cunha e o ex-secretário de Planejamento e Gestão Leonardo Singer, ambos da ABIN, Cunha pede ao subordinado que repasse a Marília as informações sobre a saída de ônibus vindos de Goiânia para Brasília, em que os manifestantes estariam trazendo ao menos 4 pés de cabra. O pedido foi feito às 7h51 do dia 7 de janeiro. Então, esses elementos que vinham nos ônibus estavam trazendo, no mínimo, 4 pés de cabra, né? 4 pés de cabra. Para que pé de cabra? Para arrombar a porta, para entrar nos prédios. Então, Marília tinha essa informação às 7h30 da manhã do dia 7 de janeiro. E essa informação foi passada para ela, tá certo? Ela, como estava responsável pela garantia à segurança, ela não fez nada, entendeu? Então, vamos continuar vendo. Então, foram encontrados mensagens no WhatsApp dela, num tal grupo chamado Grupo Off, onde ela conversava com 3 pessoas. E aqui nós já estamos falando, né, da Blitz no Nordeste, né, que o Nordeste ganhou importância por causa disso. Então, vamos tentar ampliar aqui para vocês poderem acompanhar o que está na tela, tá certo? Vamos lá. Então, ó, no dia 2/10 de 2022, no primeiro turno, né, Marília manda uma mensagem para esses membros do grupo. Parece que são 3 que estão no grupo. Temos que pensar na ofensiva quanto a essas pesquisas. Então, vamos tentar entender. Temos que pensar na ofensiva quanto a essas pesquisas. Então, vamos entender da seguinte forma. Aí ela fala, pronto, falei com o Marcão, tudo alinhado. Aí sobre efetivo, aí já é outra história, aí já é do dia 6. Mas vamos ficar nessa do dia 2. Temos que pensar na ofensiva quanto a essas pesquisas. Então volta para mim aqui. Bem, se o Bolsonaro estava na frente do Lula, essas pesquisas apontando que o Bolsonaro estava na frente do Lula, poderia comprometer, né, o resultado final. Essa é uma interpretação, tá certo? Então, a ofensiva é para que essas pesquisas não ganhassem visibilidade. Vamos entender dessa forma. Não pode ganhar visibilidade. Por quê? Porque nós vamos, talvez, a gente entende, né, que eles vão manipular o resultado. Então, se ficar dando que Bolsonaro está muito na frente, que no Nordeste ele ultrapassou, papapá todo, vai complicar. Então, a partir do dia 2, teve uma ofensiva contra as pesquisas. Até as pesquisas de boca de urna também. Que se você fizer boca de urna nos eleitores no dia 2 de dezembro, né, 2 de outubro, nas eleições de 2022, podia dar um resultado diferente das urnas, em função dessa fragilidade da biometria, onde a militância podia estar ali operando. Então, olha, não deixa passar a pesquisa não, porque se na boca de urna der pesquisa que o Bolsonaro ganhou e o resultado sair diferente, vai ficar complicado. Então, temos que fazer uma ofensiva quanto a essas pesquisas. Aí vamos agora para a segunda fala dela, no dia 6/10 de 2022. Pronto, falei com o Marcão, tudo alinhado. Aí o outro pergunta sobre efetivo. O que seria o efetivo, né? Aí vem um comentário dela. Vamos entender. No dia 6/10. Por favor, nos enviar até amanhã todos os planos de trabalho com número de equipes que serão empregadas para atuação nas 27 capitais e no interior para eleições. É o plano da PRF.
É o plano da PRF, tá certo? Quer dizer, ela estava trabalhando o efetivo, né, para chegar nessa turma que ia fazer as blitz. Então, nesse grupo tinha o Fernando Souza, Marília e um tal de Léo. Tá difícil aqui, é um tal de Léo. Aí no dia 13/10, ela fala: Belford roxo, o prefeito é vermelho. Precisa reforçar PF. Menos 5.000 votos no 9. Ou seja, menos 5.000 votos no 9. O 9 pode ser o Lula, né, que tem 9 dedos. Então, Belford roxo, o prefeito é vermelho. Precisa reforçar PF. A PF vai fazer o quê? No nosso modo de entender. Para que ela quer que reforce a PF? Menos 25.000 votos. Ou seja, o Lula teria menos 25.000 votos lá, que seria uma forma de colocar mais votos para o Lula? É uma ideia. Aí o comentário do outro fala assim: 52 por 48. São 5 milhões de votos para virar. Então, olha só. Aqui fala em virar votos. A Marília, num grupo em off, conversando com outra pessoa, aí fala 52 a 48. São 5 milhões de votos para virar. Então, a pesquisa podia estar dando 52 para Bolsonaro e 48 para Lula. São 5 milhões de votos para virar. E aí você chega naquele raciocínio que eu coloquei no começo. Entendeu? Tem que passar 2,5 milhões para empatar e 2,5 milhões para conseguir 1% a mais para dizer que ganhou com uma margem que dá para respeitar. Então, 52 a 48. A pesquisa estava dando provavelmente uma vitória de Bolsonaro no segundo turno, coisa assim, né? Aí tem aqui, no dia 16/10 de 2020, Pelotas foi 52 a 36 para o Lula. Pelotas, no Rio Grande do Sul. 220 mil habitantes. Os caras têm que rodar essas bases. O que seria os caras têm que rodar essas bases? Ou seja, aumentar o voto no Lula, porque Pelotas teve 52 versus 36 para o Lula, e daria talvez para aumentar mais? Seria uma coisa assim? 220 mil habitantes, quer dizer, é uma coisa para se pensar. Os caras têm que rodar essas bases. Aí vem Porto Alegre, Poa, também foda. Também foda, não sei. 40 a 39 para o Lula. Né? Não sei, tem que melhorar. Manda para o Rio Grande do Sul. Tem muito eleitor do PT. Né? Manda para o Rio Grande do Sul. Tem muito eleitor do PT. Então, eu não sei o que um raciocínio que levasse a esse entendimento, uma Polícia Federal discutir em grupo fechado, né, questão de eleitores. Né? Agora vamos continuar avançando aqui para a próxima. Agora nós vamos entrar no recorte do depoimento do Silvio Vasque, tá certo? O Silvio Vasque é onde está esse quadradinho verde aqui, ó. É do lado esquerdo, do lado direito, superior, né, onde tem mais pessoas ali. Eu vou tentar aumentar onde está ele aqui e vamos tentar centralizar um pouco, né, para acompanhar só a fala dele, tá certo? E aí a participação dos outros, vai ter a participação do juiz e vai ter a participação, né, dos promotores. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. E aí nós vamos comentando para fazer uma análise sobre o que está acontecendo, tá certo? Lembrando que esse aí faz parte desses, né, inquéritos recentes agora. Aconteceu semana passada, tá certo? Então vamos lá.
A DPF 1013, primeiro-ministro, antes do primeiro turno, o ministro Barroso, ele libera a utilização de veículos no âmbito municipal, né? Ou seja, município para o município. Quando chega antes do segundo turno, já no dia 18, o ministro Barroso faz uma extensão para intermunicipal, a utilização de ônibus, né, em veículos oficiais, e interestaduais. Bem, o que o Silvio Nivasky está chamando a atenção? Que aconteceu aquela coisa do Barroso, né? A turma do PT foi para cima do STF e do Supremo Tribunal Federal e do TSE, pedir para dar ônibus de graça para os eleitores, né? Alegando que é o direito de votar, aquela coisa toda, o que seria, no meu modo de entender, irregular. Tanto que os eleitores, quer dizer, que a turma do Bolsonaro, né, o outro concorrente, achou que não podia fazer isso, né, porque você estava oferecendo vantagens para o eleitor no dia da votação. E isso foi um pedido da equipe do Lula, né, da equipe de campanha do Lula, que foi lá convencer os ministros, tanto do TSE como do STF, para fazer isso. Na época, Barroso era presidente do STF, né, e o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE. Então, no primeiro turno, o Barroso autorizou o uso de veículos, de ônibus das prefeituras, tá certo? No segundo turno, ele ampliou isso. Ele falou: pode ser ônibus só municipais ou pode ser ônibus intermunicipais de uma região, né, para outra, de uma cidade para outra. E pode ser até estadual, por exemplo, na divisa, né, de um estado para outro, no Nordeste, vamos supor, né, o ônibus tem eleitor aqui, vai voltar na cidade do outro estado, e aí ônibus. Então, o que ele fez? Ele generalizou, né, e aí começou a lambança. Por quê? Porque tanto o Barroso como o Alexandre de Moraes autorizaram essa BPF, né, que é para autorizar esse uso de ônibus de graça. Então vamos analisar. Aí começa assim, entendeu? O PT pedindo para oferecer ônibus à vontade, para todo mundo ir votar, entendeu? Então vamos lá. Então, isso aí abriu uma possibilidade de muitos ônibus, né, principalmente de prefeitura e estado, estarem rodando. No dia da eleição, dia 30 de outubro de 2022, o senhor acompanhou toda a operação da Polícia Federal de Brasília, Centro de Operações da Polícia Rodoviária? Sim, eu acompanhei especificamente a operação da PRF, né? Estava lá na sede da PRF. E houve a utilização, para esse planejamento, houve a utilização dos painéis de BI produzidos por outras agências de inteligência ou algum painel de BI produzido pela própria PRF? Agora está chegando na questão do BI, que é aquilo que eu te falei, né? O Business Intelligence, que é a coleta de dados para análise de dados eleitorais, né? Coleta de dados para fazer análises eleitorais, que foi solicitado pela Marília de Alencar, não foi pelo Silvio Ney Vasquez, tá certo? Então vamos acompanhando. Só para deixar isso bem claro. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fiquei sabendo essa história de BI depois de eu estar preso, né? Porque eu nunca tive contato com o BI. Eu nunca vi esse senhor aí, o Clebson. O próprio Adiel, que foi outro que deu depoimento, eu só vi ele uma vez na minha sala lá, né? A doutora Marília e o Fernando, os delegados Fernando, o delegado doutora Marília, que, para mim, acho que são assim, eram excelentes profissionais lá na MJ, sempre respeitosos, mas a gente não tinha uma relação, porque o meu contato era ou com o secretário ou com o ministro, que era o secretário de operações. Então, para mim, foi tudo uma grande surpresa a situação do BI, até porque a gente não utilizou, e mais à frente eu queria colocar alguns dados importantes, mas respondendo o senhor agora, depois a gente aprofunda. Eu não utilizei, a PRF não utilizou, nenhum servidor da PRF, posso garantir para o senhor,
que recebeu esse documento. Então vamos lá. O BI foi produzido pela Marília de Alencar, junto, né, dentro da Polícia Federal, que a gente entende que hoje a Polícia Federal está bem aparelhada com Alexandre de Moraes, né? E pode ser que seja sem a participação do Silvinei Vasquez. A gente pode até rever a posição do Silvinei Vasquez dentro desse contexto aqui, mas ainda estamos num processo de desconfiança, tá certo? Já a Marília, a gente tem uma certa convicção. Apesar de estarmos trabalhando em tese, né, a Marília, ela operou o BI para fazer esse mapeamento eleitoral, onde o Lula é mais bem votado, que aí a gente entende que pode ter onde acontecem as fraudes, né, e impedir que eleitores chegassem nesses lugares a tempo, né, ou inibisse a presença de eleitores para aumentar o número de abstenções. E aumentando o número de abstenções, favorece o mesário poder usar a sua digital para votar no lugar daquele que não compareceu. Tá certo? Então, essa é uma análise que nós estamos levantando. É muito de forma precária, mas para quem acompanha a CCI já tem uma ideia muito clara sobre o que nós estamos dizendo aqui. Então, vamos lá. Era o delegado federal que era assessor do ministro Alexandre, né? Cuidava dos atos ali relacionados à PF dentro do TSE. Desde 9 horas da manhã eu estava tentando ir lá no TSE, quando começou essas situações aí nas redes sociais, né, para poder explicar para o ministro caso a caso, né? E aí a gente conseguiu, por volta de 1h30, esse delegado falou com o doutor Levi, que era um advogado da União, que era cedido e era o secretário-geral do TSE. O que ele disse? Que ele estava desde 9 horas da manhã tentando falar com o juiz, o Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, o BI foi organizado pela Marília, tinha um auxiliar que sabia disso, que era ligado ao Alexandre de Moraes, entendeu? Desse BI, onde seriam mapeados lugares onde a Polícia Federal ia atuar. Isso começou a dar problema, né, na rede social, porque a turma do PT, né, os polícios do PT, principalmente no Nordeste, né, foram para redes sociais e falaram: ó, tá tendo blitz, a Polícia Federal quer impedir o eleitor do Lula a votar, para criar o quê? Para criar pânico, justamente para inibir o eleitor de votar. Então, a iniciativa dos militantes do PT de ocuparem as redes sociais, incrementando, deixa o eleitor votar, deixa o Nordeste votar, aquela coisa toda, foi para quê? A mesma coisa de falar assim: não entre em pânico. O navio está afundando, fala: não entre em pânico, e todo mundo entra em pânico, né? Ou seja, tem blitz no Nordeste, gente, tem blitz, ou então não vamos lá votar não. E aí aumentaria o quê? A abstenção, tá certo? Que no caso aconteceu o inverso. No dia 30 de outubro, historicamente foi a eleição que teve menos abstenção com relação às anteriores. Curioso, né? Então vamos continuar avaliando. E aí a gente foi recebido lá, né? Mas depois eu posso esmiuçar mais. Assim, eu passei lá o dia, depois eu voltei para lá e continuei o trabalho. Agora, um ponto que eu queria que você esclarecesse é que no dia 29, no sábado anterior à eleição, o ministro Alexandre, à época presidente do TSE, deu uma decisão proibindo que a PRF realizasse blitz relacionados a transporte de eleitor, tanto gratuito quanto não gratuito. O senhor recorda dessa decisão? Sim, senhor, doutor Joaquim. O senhor foi intimado, a AGU que comunicou o senhor dessa decisão? O senhor recebeu um parecer de força executória sobre essa decisão? Não teve força executória. A gente atendeu. Sim. O oficial de justiça chegou na minha casa, no apartamento, já era meia-noite alguma coisa, meia-noite. Notificou diretamente a minha pessoa. Assim como ele foi também na casa do diretor-geral da PF, porque a decisão era por 2 órgãos, né? Aí, às 2h44, doutor Joaquim, foi feito o ofício 14/2022, né, para todas as diretorias de superintendência, que é esse aqui, ó, e a gente colocou no sistema SEI, tá? A gente pediu, acho que umas 10 vezes para os delegados federais fazer uma perícia no sistema SEI para ver os horários, ver se a gente estava confirmando. É esse ofício aqui que eu já vou explicar a pergunta do senhor. Nesse mesmo
minuto mais à frente, doutor Joaquim, às 2h59, esse aqui é o grupo oficial de todos os diretores e superintendentes. Às 2h59 da manhã, a gente comunica e determina o fiel cumprimento. Eu fiz mais ainda, doutor Joaquim. O ministro deu o item 1, que a gente já vai responder o senhor, que eu preciso falar agora, era para a PRF. E o item 2 era só para a Polícia Federal. Eu ainda estendi o item 2, olha, mesmo que o ministro não colocou para a PRF, eu quero que coloque, porque era divulgação de eventual prisão, para não expor ninguém, enfim, criar um tumulto, o nome de pessoas, cidades, enfim, locais, regiões. E a gente estendeu. Aí, doutor Joaquim, o item 1, o ministro dizia assim, ó, por isso que a gente perguntou para os depoentes aquela diferença entre fiscalização do transporte, fiscalização do trânsito, aquilo ali, porque a gente tem uma questão de doutrina, né, de formação, desde a academia. E eu vou ler aqui, o ministro falou assim, ó, a proibição, até o encerramento do segundo turno das eleições, de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizados aos eleitores, nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, doutor Joaquim, eu, além oficialmente, tá, a partir de 8 da manhã, eu liguei para todo mundo, eu tenho um celular, a Polícia Federal pode comprovar, nós mandamos isso aqui, ligamos para todos os superintendentes, mandamos o WhatsApp, e o cuidado, todos eles tiveram. Aí os superintendentes tinham que passar para as delegacias, né, que ficam no interior, aí das delegacias passar para os postos e os postos para as equipes, né? Então, aqui, essa restrição do ministro era exatamente a fala do senhor, né? Exatamente. O senhor acabou de falar, o senhor falou perfeitamente como está aqui, relacionado ao transporte público e gratuito. Então, preste atenção. A Marília tinha feito o esquema. Tinha mandado feito esse BI e mandado mapeou os lugares onde a Polícia Federal tinha que atuar, era onde o Lula teve mais votos, aí você não sabe, né, se foi pelo atraso dos eleitores e o mesário fez o serviço. Então, esse mapeamento, onde a Polícia Rodoviária Federal fez esse cerco ao eleitor, isso não foi para o Silvio Vasquez, tá certo? Mas foi para as equipes, porque a Marília distribuiu esse encaminhamento, tá certo? O Silvio Vasquez, quando começou a ter esse tumulto, ele estava, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo uma coisa aí acima do normal. Aí ele tentou falar com o Alexandre de Moraes. 9 horas. O Moraes só foi atender ele 1h30 da tarde. Ou seja, e as blitz correndo solta. Provavelmente, o Moraes devia saber que estava acontecendo isso. Né? É uma hipótese. E aí, depois que o Alexandre de Moraes resolveu atendê-lo, por volta de 1h30, gastou ali mais ou menos 1 hora ou meia hora para explicar tudo para ele e tal, né? Aí o Silvio Vasquez explicou o que ele estava falando. Ele falou: então a partir de agora você, né, pode dar essa ordem aí para desbloquear as blitz, né? Você ordena isso aí de forma geral, né? Então, 2h30, por volta de 2, 3h30, ele conseguiu acessar o sistema lá, volta 3 horas da tarde, não sei, né? Aí a Inês é morta, né? Já criou pânico, já atrasou muito eleitor, já deu tempo do mesário, se quiser fazer a merda já ter feito, né? Então isso tudo é importante a gente trazer como análise, não é conclusão, é análise, tá certo? Da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, é o que nós estamos aqui investigando. E essa norma, né, que não teve caráter executório, né, que o Alexandre de Moraes mandou para o Silvio Vasquez, mandou para ele meia-noite. Olha, vou mandar para ele meia-noite, porque aí talvez ele só vai fazer isso amanhã, no dia seguinte, vai dar tempo de atrasar e dar tempo das coisas fazer o serviço. Acontece que o Silvio Vasquez praticamente quase não dormiu, né? 2h30 da madrugada, ele estava mandando isso no sistema, isso estava chegando nas regionais todas, entendeu?
E na parte da manhã ele reforçou e tal, 8 horas da manhã, só que a turma não atendeu a alegação dele. Por quê? Porque já tinha um esquema para manter isso fazendo, tá certo? Ou tinha que fazer o drama na rede social para inibir o eleitor de comparecer. De uma certa forma, o Moraes se resguardou quando ele mandou essa carta. Tá certo? Eu vou mandar porque vai dar problema, entendeu? E a turma vai gritar, a turma do PT vai gritar nas redes sociais que está tendo blitz, para botar medo no eleitor. E aí, né, eu estou falando, estou mandando uma norma para dizer que não foi eu que mandei você fazer isso, porque é para você não fazer isso, tá certo? Então essa é uma linha de investigação que a gente está trazendo para vocês. Vamos continuar. Então, a fiscalização de um veículo normal, que não fosse da prefeitura, né, uma moto, carro de passeio, um ônibus que não fosse da prefeitura, ou uma concessionária da prefeitura, ele não entraria aqui. Eu não estou fazendo nenhuma defesa de nenhum colega que estava na estrada. Mas no nosso entendimento, e foi que todo mundo entendeu, a gente fez várias reuniões depois para entender, será que a gente não entendeu bem a decisão? Não, a decisão era bem específica. E ela nada mais era do que reforçar o que o ministro Barroso já tinha feito. Aí a gente já tinha ciência. Aí, doutor Joaquim, o senhor falou de forças eleitorais. Lá no dia que o ministro Barroso deu, dia 18 de outubro, aí nós estamos no dia 30, a gente tinha mandado para a AGU, e tem a força executória, que a gente juntou os autos. O que a AGU fala? Olha, exatamente o que eu respondi para o senhor. Cumpre o que o ministro está falando, porém isso não afeta demais trabalho da PRF, combate ao crime, outro tipo de fiscalização de veículo, né? Então, no nosso entendimento, o ministro estava se referindo especificamente àquele tipo de veículo, tipo de transporte de pessoas, né? Foi o que a gente entendeu, foi o que os policiais entenderam. O primeiro é o seguinte, o senhor foi chamado ao TSE, né? Na época, inclusive, trabalhava no eleitoral, e eu me recordo que o senhor foi lá na parte da tarde, salvo engano, perto das 14 horas, para esclarecer essas operações que a PRF estava realizando. Naturalmente, a gente já captou, a gente chegou lá às 13h30, aí a gente conversou com o doutor Levi, que era um AGU, que era secretário, tinha um cargo de secretário-geral do TSE, e aí eu fiquei aguardando, né? Eles, não, vamos aguardar, mas o ministro vai te receber, porque está corrido, não entendo. E fiquei lá esperando, junto com eles, conversando. Aí o ministro veio, né, a gente teve uma conversa, assim, muito respeitosa, ele questionou tudo que ele queria saber, ó, isso aqui, mostrei para ele na hora, ele analisou e ele fez uma seguinte determinação, ó, já era 12h30, a partir de agora, eu não quero que fiscalize mais nada, geral. E a gente saiu dali, passou a ordem, e todo mundo acatou. Nossos dados mostram isso. Aí a gente sai da questão dos ônibus e transporte gratuito ou não, e a gente entra daí também na fiscalização geral. Ainda que a realização da atividade policial rodoviária não tenha sido enquadrada no bojo da decisão do ministro, não acabou criando um efeito dissuasório ou inibitório do eleitorado, porque a disponibilização massiva de forças policiais acaba gerando algum temor de fiscalização, qualquer coisa do gênero, ou você acha que não? Eu acredito que o que pode ter acontecido com um cidadão ou outro foram essas fake news dos dois lados, tá, doutor Joaquim, dos dois lados, porque a esquerda dizia que a PRF estava fazendo bloqueio e o pessoal da direita dizia que a PRF era da direita que estava fazendo bloqueio. Presta atenção. Essa última fala dele, que foi dos dois lados, não é verdade. Tá certo? Você tinha a turma da esquerda indo para a rede social falando que a PRF estava fazendo bloqueio. Tudo bem. Aí quando ele fala, a turma da direita, o outro lado estava falando que a PRF estava indo para a estrada para fazer bloqueio. Ué, é a mesma coisa. Que era a direita que estava fazendo bloqueio. A turma da direita ia falar que era a direita que estava fazendo bloqueio? Lógico que não. Tá certo? Então, a turma da esquerda falou que era a direita que estava fazendo bloqueio. Não tem turma da direita falando que a direita está fazendo bloqueio. Aí ele quis culpar os dois lados para dar uma paridade, mas não. Era só a turma do PT mesmo, os políticos cacique lá, Gleice, entendeu? Humberto, o Lindenberg, aquele da rede lá, o Randolph, entendeu? Essa turma que foi fazer terror na rede social, justamente para inibir os eleitores, para intimidar os eleitores para não irem votar.
Eu vou repetir a fala dele e vocês vão entender se eu estou certo ou errado. Com a cor do gênero ou você acha que não? Eu acredito que o que pode ter acontecido com um cidadão ou outro, foram essas fake news dos dois lados, tá, doutor Joaquim, dos dois lados, porque a esquerda dizia que a PRF estava fazendo bloqueio, e um pessoal da direita dizia que a PRF era da direita que estava fazendo bloqueio. Isso. Tá vendo? Um outro pessoal da direita dizia, não tem nada a ver, ele misturou as bolas aí, foi só a esquerda que ia falar isso, entendeu? Então continue vendo. Isso aí foi incentivando, né, e pode ter influenciado. Mas o que eu posso dizer para o senhor, em cima dos dados do TSE, é que nós tivemos a menor abstenção da história no Brasil, e o mais importante, eu tenho aqui até os dados pelo Nordeste, acho que questão de separar para a gente poder explicar para os senhores. Até o meio-dia, 60% de todos os eleitores já tinham votado, ou seja, no horário que teve a suposta intensificação da PRF. Olha só a tese que nós estamos defendendo. O que o Silvinei Vasquez está falando? Olha, que as blitz aconteceram no começo, na parte da manhã, intensificaram as blitz na parte da manhã e foram até as 2h30 da tarde, mais ou menos. E nessa hora já tinha mais de tantas pessoas, mais de 60% de pessoas já votaram. Bem, esses dados é o TSE que passou para eles, né? Só pode ser. Então, se mais de 60 pessoas votaram e tinha blitz, quer dizer, inibiram as pessoas de votar, então quem foi lá que votou no lugar dessas pessoas que foram inibidas? Porque era para ter, no mínimo, uma abstenção maior do que as outras. Não, foi a menor abstenção da história. Ou seja, a turma dos mesários pode ter entrado nos votos daqueles que não compareceram, para julgar os votos todos no Lula, para dar, né, para cobrir aquela diferença de 5 milhões que naquele bate-papo com a Marília de Alencar, com aquele outro no grupo do WhatsApp que eles trabalhavam em off. Então essa é uma tese que nós estamos defendendo, que tem lastro, né? tem um pouco de lógica. Vamos continuar vendo. E à tarde, que a PRF deixou realmente fiscalizar tudo, foi só uma continuidade. Então, a eleição foi assim, ela começou alta, foi lá em cima, e no período da tarde que a gente tirou as viaturas, né, o pessoal, tudo, continuou caindo, né? Então, é um sinal que a PRF não era o problema. Lógico, a PRF não era o problema. Durante o processo de blitz, que fez o cerco para atrasar o eleitor, impedir o eleitor, e a turma do PT ocupando as redes sociais, criando pânico, falando que tem blitz, deixa o eleitor votar, que era para atrofiar a presença do eleitor durante a urna, foi aonde aconteceu o maior número de votos, e foi histórico, né? Diminuiu a abstenção. Então, isso não tem lógica. A lógica é que o mesário pode ter entrado no voto dos que não compareceram e descarregaram em cima do Lula. E aí deu aquela diferença enorme para o Lula no Nordeste, que superou os 5 milhões que precisava para poder trazer o Lula e ganhar no segundo turno. Essa é uma tese, viu, gente? Vamos continuar vendo. Agora, eu não tenho como responder cientificamente para o senhor, mas pode ser que algum cidadão foi influenciado, né? E posso dizer também para o senhor que tinha grupos dentro da PRF, isso está em depoimento de um policial, que muito cedo já ficaram ligando para políticos de esquerda. Olha, a PRF é isso, é aquilo, tem que cuidar. Eu, se fosse um parlamentar de esquerda, faria a mesma coisa, ia cobrar do ministro, do TSE, do TRE, enfim, do promotor eleitoral. Olha o que está acontecendo. Olha que gravidade. Ele falou que pessoas ligadas à Polícia Rodoviária Federal começaram a ligar para os políticos da esquerda para falar para ele, começou a fazer as blitz, pode ir para a rede social fazer o inferninho para inibir os eleitores. Olha a conexão. Tá vendo? Isso é muito grave, o que ele acabou de falar. Integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ligaram para os políticos de esquerda para pode ir lá soltar a boca no trombone. Vai continuando vendo. Criando esse tumulto todo, dos dados que estão nesse BI, esse documento aí que aquele senhor fez lá, o Clebson,
apenas 16% da PRF estava lá. Então, assim, não tinha como. Estatisticamente, a gente pegou cientificamente, não foi o perito, não. Eu mesmo, na condição de economista, peguei e fiquei noites e noites. Eu até sonhava com isso. Estatisticamente, é 0% a possibilidade da gente ter usado esse BI dentro daquilo que está no nosso sistema, que é auditável. Localização, GPS, viatura, câmera, tem tudo lá para provar onde a gente está. Eu fui chefe. Então, o que ele quer dizer? Que o BI da Marília de Alencar, né, não reflete o planejamento que ele tinha feito para a Polícia Federal. Entendeu? Olha só como é que os dois estão batendo de frente ali nessa hora. Com o presidente Fernando Henrique. Depois eu fui chefe também com o presidente Lula, com o presidente Dilma, com o presidente Temer e com o presidente Bolsonaro. Então, eu ocupei cargos em todos os governos, né? Já começa essa situação. E eu, sinceramente, desde a época que eu fui policial militar, lá no início da minha carreira, e depois desses 27 anos na PRF, 2 na PM, eu nunca vi algo distinto disso que eu recebi hoje, na minha hora. E a gente foi olhar as outras operações, né? Por favor, vai atrás de coisa, porque a Polícia Federal não está investigando as coisas, não está investigando. E eles foram atrás dos advogados dos 27 TRS. Nenhum cidadão tem os documentos juntados. Deixou de votar pela PRF, pelo menos assim, que se teve registro, né? Se aconteceu, não foi registrado. Mas a gente teve esse cuidado e não chegou nada. Perguntando para a ouvidoria do MPF, ouvidoria da PRF, ouvidoria do Ministério da Justiça, nada, em nenhum lugar, nenhum cidadão constatou. Então, oficialmente, não se encontrou nenhum cidadão que deixou de votar. Eu teve 2 governos na história da PRF, nesses últimos 30 anos, que eu passei 2 governos que não aceitava nenhum cargo político. Foi o governo da Dilma Rousseff e o do Bolsonaro. Nenhum dos 2 aceitava. Se tivesse política, já ia ser exonerado nada. Então, foi muito fácil para mim fazer gestão, porque eu não recebi nenhum pedido de indicação política aqui ou lá. Todos eu escolhi. Acredito que eu posso ter escolhido alguém errado, né? Mas, abaixo do superintendente estadual, a maioria permaneceu. Por exemplo, o chefe de operações da Bahia, ele era afiliado ao PCdoB, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Viu? O chefe, né, das operações no estado da Bahia, da Polícia Rodoviária Federal, era afiliado ao PCdoB. Ele não sabia, foi saber depois. E Bahia foi um dos estados que teve maior, né, contingente também. Bahia estava ali, né, que teve contingente de blitz. Bahia foi muito atacada pelas blitz. Então, qual é a orientação do chefe da Polícia Rodoviária Federal, né, na Bahia, responsável pela Bahia, para fazer essas blitz ali? Talvez não fosse para, né, impedir o eleitor do Lula de votar, porque o chefe da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, ser do PCdoB, não ia fazer blitz para impedir o eleitor do Lula de votar. Não é lógico? E ele descobriu isso depois. Entendeu? Então a militância está enraizada, né? Como ele disse, trabalhei no governo do Fernando Henrique, trabalhei no governo do Lula, trabalhei no governo da Dilma, trabalhei no governo do Temer, trabalhei no governo do Bolsonaro. Ele ainda destacou, né, que no governo do Temer, não, no governo do Bolsonaro e no governo da Dilma, ele não recebeu interferência política, ou seja, e no Bolsonaro também ele não recebeu. Então, as pessoas que estavam ali já eram pessoas que eram colocadas, né, pelos governos anteriores. Então, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Está entendendo? Foram 13 ônibus recolhidos no dia 30 de outubro de 2022. Desses 13 ônibus, 6 foram nos estados do Nordeste, 6. Todos esses ônibus aí, ou estavam com problema mecânico, né, ou com um problema que não tinha condição de circular. Né? Então, a gente ficava assim, entre a cruz e a espada, viu, doutor Joaquim? Pô, se libera, dá um acidente na frente. Morre aí, como é que fica o policial? Então, em todos os casos, foram chamados outros ônibus, as pessoas foram colocadas dentro e foram encaminhadas. Teve um caso, por exemplo, lá em Benevides, no Pará, que a viatura até escoltou o ônibus, porque estava com medo, né? Uma coisa foi andando devagarinho, as pessoas votaram. Até o meio-dia, 75 milhões de pessoas já tinham votado no Brasil, segundo o TSE. E no Nordeste, 21 milhões de pessoas, ou seja, 60%. Então,
segundo dados do TSE, né, apurado por Silvio Vasque, até meio-dia, 60% dos eleitores do Nordeste já tinham votado. E aí você fala, mas como assim? Você está tendo um blitz ostensiva? Estão parando os ônibus. Não é? E como assim 70% já tinham votado? Só tem uma maneira de saber, através dos logs das urnas. Porque lá fala quantos eleitores votaram, entendeu? Porque até meio-dia não dá para saber quantos eleitores foram votar, né? Porque só depois que os boletins são enviados para o TSE, né, através da mídia né, da urna, é que dá para computar, né, quantos eleitores votaram em cada sessão, aquela coisa toda, quantos votos para cada um. Mas a hora de que cada um votou, esses dados só pode ter a partir dos logs das urnas, porque lá fala quantos votos aconteceram em tal horário, primeiro voto, até que hora que votou, até o último, entendeu? Então vai vendo. Os fatos que foram levantados pela Polícia Federal dizem que tem um incremento da PRF até que o início da hora, 2h30 da tarde. Mas eles se contradizem, não tem como, estatisticamente, não tem como, não existiu isso. Né? O que ele disse? Que os dados da Polícia Rodoviária Federal, que o incremento foi, né, das 6 da manhã até as 2h30 da tarde, horas. Aí 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. 2h30, 3h30, 4h30, 5, 2h30. Tinha 2h30 para o resto votar depois que as blitz acabaram. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes cozinhou o Silvio Vasque lá, né, chegou às 9h, eu vou te receber meio-dia, voto de 1h30, que ele conseguiu falar com o Alexandre de Moraes. Às 2h30 ele interrompeu, né, as blitz ostensivas, mas aí já tinha acontecido aquilo que a Maria talvez tivesse interesse que acontecesse, né? Oferecer a fragilidade, né? a dificuldade de fiscalização, porque muita gente não chegou lá ainda, vai fazendo o que tem que ser feito. É uma hipótese, tá certo? Com todo respeito àquele senhor que teve aí dando depoimento, o seu Clébson, né? Assim, deixar claro, talvez não ficou bem claro, para quem não é servidor da segurança, às vezes nem entende. O Clébson não ocupa cargo de sessão, ele é um convocado. Eu fiquei assustado desse senhor estar até hoje lá no Ministério da Justiça, depois de estar envolvido em todas essas situações, sem entrar no mérito se ele está certo ou está errado. Né? Ele fez um BI, ele usurpou a função da PRF, ele fez planejamento da PRF sem a PRF estar envolvida. Ele apagou depois isso aí, ele mesmo. Então, assim, a gente fica triste, né? E tudo que ele falou, foi ele mesmo disse que não tinha nenhum fundamento técnico, não tinha prova, né? E depois, ao final, ainda falou aquela situação do universo paralelo, falando de bolsonarista. Então, o que ele está falando é que a Marília solicitou isso, né? Esse BI, e isso foi feito através da Justiça Federal, e o homem está lá, cheio de moral até hoje. O cara que fez isso, que buscou esse mapeamento para dizer onde que o Lula tinha mais votos. Pode ser que ali aconteceram as blitz, não para impedir o eleitor do Lula votar, mas para facilitar que a fraude ali acontecesse, para dar essa diferença fora do padrão, que o Lula tem muito voto ali, enquanto o Brasil estava dando muito voto para Bolsonaro. Então, isso tudo é uma teoria que nós estamos apresentando em função dos dados que nós estamos apurando. É uma tese, e aí eu quero que você entenda que tudo que a gente está falando aqui está a nível de análise, mas é um estudo que a gente passa por setor sênior, né, da Comissão Cidadã de Inquérito, que são aqueles seguidores que nos acompanham há muito tempo e que usam essas informações para fazer estudos e para aprofundar, né, no processo eleitoral, para entender como é que aconteceu as eleições de 2022. Tá bom? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, estou despedindo, agradecendo você que chegou até aqui. Se você gostou dessa informação, por favor, não deixe de compartilhar, de curtir ou de comentar, tá certo? E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Para vocês que são membros, que já estão há muito tempo, e para você que está sendo membro agora, se quiser ajudar aí com qualquer valor no nosso Pix, para continuar, que nós possamos continuar com essa oficina de trabalho, né, de investigação, de análise,
né, das informações que foram geradas a partir das eleições de 2022, que é uma forma da gente entender o que aconteceu com o Brasil, pacificar a nação brasileira e voltar à normalidade. Tá bom? Fique com Deus.